Olá, olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Já estou olhando aqui no chat vocês, já mandando beijo. Lucilene, Maria Peixoto, Elizabeth, Andréia, Átila, Heloísa. Gente, beijo. Olha, a Nice Nóbrega falou assim, hoje é uma das noites mais importantes da nossa vida. Por quê? Porque sempre o momento do agora é o momento mais importante da nossa vida, porque o agora, o momento presente, é sempre a única coisa que nós temos. O que é passado, o que é futuro. Quando o passado existiu, ele era o agora, e quando o futuro vier a existir, ele vai ser o agora também. Então, muito bem colocado aqui, Nice. Gente, uma boa noite para vocês. Ontem a gente fez uma live no Instagram de aquecimento e a gente subiu aqui para o YouTube um bate-papo muito legal com o Luiz sobre arquétipos. Então, a gente fez esse aquecimento, respondemos algumas perguntas sobre o que são arquétipos, formas simples de ativar. E hoje começa, gente, a nossa série de lives sobre arquétipos ativacionais, onde a gente vai falar sobre como ativar os arquétipos em 3 etapas. Então, já prepara o seu papel e caneta, ou melhor, um caderno, porque com certeza vai ter muita coisa legal para você anotar e aprender sobre ativação quântica dos arquétipos. Então, vamos ter 2 professores aqui hoje, o querido amigo e terapeuta Luiz Borges e também o Ivan Guerra, criador da Morphos 1. Então, vamos começar aqui com o Luiz, chamando o Luiz. Luiz, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo maravilhoso. Sempre bom ter você aqui. Luiz é Boa um noite, amigo, um Mai. Boa professor, noite, um Centelha. terapeuta, um parceiro. Gratidão mais uma vez aqui. Hoje chegou o dia tão esperado, a gente preparou com muito carinho para todos vocês, né? Em parceria aí com a minha querida amiga Mai, né? O Elson, toda a equipe da TH, junto com o convidado especial que a gente vai ter hoje. Então, como a Mai disse, peguem papel e caneta, pode pegar um caderninho aí, que talvez uma folha não vai ser o suficiente, porque hoje a gente vai aprofundar o assunto. Ontem, que nem a Mai falou, a gente fez um aquecimento com vocês, batemos um papo, falando um pouquinho da visão do que é o arquétipo, né, em algumas filosofias de Jung, de Platão, das energias, mas hoje a gente vai, na prática, falar para vocês como a gente ativa os arquétipos. Hoje, se a gente pesquisar no YouTube, né, no Google, em vários lugares, tem várias maneiras de ativação de arquétipos, só que a maneira que a gente vai passar para vocês aqui, eu juro para vocês que eu não vi em lugar nenhum, tá? É exclusiva porque a gente fez um compilado de ações onde a gente vai aplicar em 3 etapas, 3 níveis que a gente chama, né? Que é o nível consciente, o nível inconsciente e o nível informacional. O que será que esse nível informacional? Então é isso que a gente vai falar para vocês hoje, daqui a pouquinho, né? Então, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Eu tenho certeza que vai ser transformadora. Preste atenção, que nem a Mai falou. Viva no aqui e agora, esteja presente, que aqui e agora é onde as coisas acontecem. Com certeza. Então, centelhas, já como o Luiz falou, não adianta um papel, tem que ser um caderno, porque tem bastante coisa que a gente vai aprender hoje. Então, não tenha pressa também de assistir aqui essa live. Vá assistindo com prazer, com alegria, com o coração cheio de gratidão, porque é muito conteúdo legal aqui que está disponibilizado para vocês. Então, vamos lá, que eu gosto muito de ativar o arquétipo do mago, porque eu acredito que nos ajuda a absorver os conteúdos, a ter sabedoria. Então, quero que vocês já vão colocando aí nos comentários, no chat, o seu nome. Eu, Maga Maia, ativada. E o Mago Luiz, ativado também. Sempre ativado, né, Luiz? Ativadíssimo. O mago já está incorporado aqui. Ai, que maravilha. Olha, o pessoal está perguntando do meu mago aqui, ó. Amo esse mago aqui. O nome. Ele é... Você conhece, Luiz, esse aqui? Esse personagem? Você Esse aí, conhece? ele é do Senhor dos Anéis? Não, né? Isso. Ele é É, o né? Gandalf. O Gandalf, é verdade. Gandalf. Não, essa Então, estátua é bonita. muito lindo esse aqui. E esse aqui é a versão dele Mago Branco, porque na época, no início do filme, Senhor dos Anéis, ele é o Mago Cinzento, porque ele já é um mago, mas ele ainda precisa transcender mais as sombras dele. Aí no filme 1, ele se encontra numa caverna com um enorme demônio, que ele tem que lutar contra esse demônio, e ele cai no abismo junto com esse demônio.
representando o que o Jung fala da gente encarar as nossas sombras, encarar aquelas coisas do inconsciente que estão lá. E Sim. quando ele reaparece vitorioso, ele aparece como o mago branco, porque ele já limpou tudo. Então ficou cada vez mais poderoso. Por isso que eu gostei, porque representa o iluminado. Uhum, já transcendido, já sem nenhuma sujeirinha. Exatamente. E significa também a gente olhar para as nossas sombras. E Sim. isso é muito legal, porque ativando os arquétipos, pode ser que aconteça algumas catarses. Então, algumas pessoas estão perguntando o que é catarse, algumas ainda não estão familiarizadas com esse termo, que as catarses são coisas do nosso inconsciente que vêm para fora para fazer um expurgo, para fazer uma limpeza. Então, imagina que se você vai reformar a sua casa, você passa a casa e você passa por uma catarse. Quem já fez reforma aí? O pessoal está falando aqui, ó. Quem já fez reforma morando na casa? Imagina como é complicado, mas é uma coisa que você sabe que é para o seu bem. Então vai entrar pedreiro lá, vão quebrar tudo, vai ter poeira, vai ter aparência de sujeira, mas tudo aquilo é um processo natural de transformação para o melhor. Então, isso são catarses, é quando as nossas crenças elas são confrontadas. E quando a gente ativa um arquétipo, por exemplo, o arquétipo do mago, o mago ele não tem vitimismo, porque ele é o criador da realidade dele. Então ele não fica esperando pelos outros, ele tem um empoderamento muito grande. O tigre não tem vitimismo. E muitas vezes quando a gente tem aquele senso de dependência, de vitimismo, aí você ativa um arquétipo predador, um arquétipo empoderado, você vai sentir que a onda daquele arquétipo vai entrar no seu campo e aquilo que não é congruente com a onda do arquétipo vai ter que sair, porque são vibrações diferentes. Imagina que vai causando uma interferência, né, Luiz? Vai causando uma interferência, vai ficando aquele chiado, e aí vai chegar um momento que vai ter que sair o que não é congruente com a onda do arquétipo. Mas a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre isso. E vai colocando aqui no chat, pessoal, de onde você está falando. Eu vou acompanhar aqui no meu celular, olhando os comentários de vocês. Tem algumas perguntas. Está animado no chat aqui. Está animado, o pessoal está animado, gente. E convida mais alguém para assistir esse assunto maravilhoso. Nós temos compartilhe, pessoal, essa live, que pode, só o conteúdo daqui, né, já pode abrir a mente de cada um e vocês já ter uma nova visão sobre você, sobre as energias, sobre o mundo, né? E então compartilhe que você vai estar ajudando uma pessoa a compartilhar essa live aí, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E olha só, gente, o assunto dos arquétipos, a gente vai passar aqui para vocês uma parte mais teórica, né, através do Luiz e do Ivan, mas não pense que é difícil, porque não é. Você não precisa passar 10 anos estudando para ativar um arquétipo. É simples, né, Luiz? Você vai ver que é simples. A explicação que a gente vai compartilhar com vocês aqui é para vocês terem pelo menos ali uma ideia do que... Uma base. Uma base, isso. Mas basta você seguir os passos que a ativação do arquétipo acontece no seu campo energético. Então, não precisa você saber tudo sobre como é que ocorre na parte inconsciente, você vai saber pelo que vai ser passado para você. Mas você ativa os arquétipos de forma muito simples, tá bom? Luiz, então, a gente já vai passando aqui para você. A gente preparou um material exclusivo para vocês, que eu vou seguir esse material até para vocês terem uma base. Depois, entrem lá no grupo do Telegram, quem não estiver pertencendo, porque a gente vai dar de presente todo esse material, toda a aula que eu fizer, que o Ivan fizer e todo o conteúdo extra aqui para vocês, a gente vai colocar em PDF todo esse material da apresentação lá para vocês lá no grupo. Ah, isso mesmo, bem lembrado, Luiz. Então, o pessoal da equipe está colocando o link aqui para vocês. Para quem ainda não está no grupo do Telegram, grupo do Arquétipos Ativacionais, a gente vai ter interação também, né, Luiz? Logo após a transmissão, você que está no grupo do Telegram,
vai poder fazer pergunta e a gente vai poder responder vocês, as perguntas de vocês. A gente vai abrir o grupo lá para vocês falarem, fazerem perguntas, a gente vai selecionar algumas perguntas e a gente vai responder em áudio ou interagir com vocês lá no grupo logo depois dessa live. Então fique até o final, porque no final tem algumas surpresinhas diferentes aí que quem fica até o final vai recebê-las. Maravilha! Ai, gente, que maravilha! Então, o pessoal da equipe está colocando o link para você entrar no grupo do Telegram, tá? Com certeza, os slides que o Luiz vai compartilhar, os slides que o Ivan Guerra vai compartilhar também, vão estar disponíveis gratuitamente para vocês lá no grupo do Telegram. Também vamos interagir com vocês, eu e o Luiz, lá no grupo do Telegram também, respondendo algumas perguntas mais básicas, ok? E, para quem está chegando agora, vamos ter 2 convidados, só relembrando, né? Porque teve gente que começou a entrar agora. Vamos ter o Luiz Borges, que está junto comigo aqui, né, nessa jornada dos arquétipos, onde ele vai explicar um pouco mais sobre arquétipos, os níveis, né, os 3 níveis de ativação, que ele vai dizer quais são os 3 níveis de ativação, como que ocorre. E depois a gente vai ter ainda hoje, essa noite aqui, um super convidado especial, que é o Ivan Guerra, que é o criador, canalizador do equipamento quântico Morphos, Morphos 1, que é um... Vocês vão saber o que é a Morphos, tá bom? Vocês já conhecem, já da Escola da Alquimista. Indiretamente, o Luiz trabalha com a Morphos também, como modulador. Eu tive experiências sensacionais com a Morphos, até hoje eu tenho, e com certeza é algo muito especial que a gente está trazendo para vocês também, conhecerem essa tecnologia de ponta, nova ciência. Então, o que é legal é que a gente não vai falar aqui só sobre a parte, digamos assim, holística. Não vamos falar só sobre a parte esotérica da coisa. Nós vamos falar sobre a parte científica, gente. Então, o Ivan é um cientista, um estudioso, e ele vai explicar, através da física quântica, com um olhar mais técnico, mais científico, por que funciona. Por que ondas de informação realmente exercem uma influência no nosso campo energético. Ok? E como que a gente pode usar os arquétipos. Podemos usar qualquer informação, né, Luiz? Vocês vão ver que tem muita relação das ondas de informação com os arquétipos, né? Que vocês vão ver uma visão totalmente diferente, um pouco da filosofia, né? Da parte mais holística, que nem a Mai falou. Então, a gente vai mostrar um outro lado, que é esse lado quântico que a gente vai explicar aqui hoje, dos arquétipos, que tem relação total com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com as nossas energias, com as nossas emoções, né? Como já dizia Platão, depois eu vou explicar no slide, que para manifestar as coisas no mundo físico, precisa antes vir do mundo invisível, do mundo das ideias. Então, o que está por trás desse mundo das ideias? É isso que eu e o Ivan vai explicar aqui, numa visão totalmente científica aí, né, com embasamentos aí para vocês entenderem, sem muito misticismo. Sim, com certeza. Porque aí as pessoas pensam que isso é algo... isso é algo místico, isso é algo, tipo, é uma crença, alguém tem que acreditar. Não é isso, gente. É algo científico mesmo. Já é provado e comprovado. Com certeza, é comprovação científica. Então, hoje à noite, a gente vai falar mais sobre essa parte científica da ativação dos arquétipos e amanhã a gente vai falar sobre alguns arquétipos específicos para ativar. Eu sei que tá todo mundo aqui ansioso, querendo já ativar os arquétipos, mas calma, gente. Tem que conhecer um pouquinho como é que funciona o negócio para você ter o melhor proveito possível, tá bom? Então, vamos aproveitar. Temos o arquétipo do golfinho, que é um arquétipo muito usado para a inteligência e para a elevação da sua dopamina, da sua felicidade, da sua alegria. Tem o da Cleópatra, que eu tive recentemente experiência com o da Cleópatra, que a minha centelha trouxe para mim. E, de verdade, não era um arquétipo que eu escolheria por mim mesmo, mas foi um arquétipo que a minha centelha me direcionou para uma área específica da minha vida. Por exemplo, aonde o arquétipo do mago não estava me ajudando, porque não era esse foco, né, que era o foco na beleza, na minha feminilidade. O mago é uma energia bem masculina, ele não liga para essas coisas de estética do corpo e tal. Aí já vem Cleópatra, já vem Afrodite, que vai ajudar nisso.
né? E então, até mesmo os homens podem ativar arquétipos assim. Você pensa na Cleópatra, você pensa no faraó, entendeu? Então, os arquétipos, eles vêm para nos ajudar em momentos específicos e áreas específicas da nossa vida. Tem o da águia, que todo mundo já conhece, é um arquétipo super desejado, mas também muito temido, porque tem a questão das sombras, né? Também o efeito colateral, quando você toma um remédio, não tem efeitos colaterais, você vai ler na bula e vai dizer lá, possíveis efeitos colaterais, remédio para gripe, dá sono, né? Você fica com sono. Então, alguns efeitos colaterais. Tem também o arquétipo do diamante, que é maravilhoso se você não sabe. Não só prosperidade, mas é o seu valor. Seu Porque valor. eu digo assim, Seu brilho. você não vai passar no shopping e vai dizer assim, entrar na loja da Vivara, loja de joias, e vai dizer, eu gostei desse colar, eu quero pagar R$2 por ele, que é o que eu tenho. A loja vai vender o colar para você? Não, porque aquele colar tem um valor. E aquele valor não é negociável. Assim você tem um valor inegociável. E muitas vezes a gente aceita qualquer coisa na vida, aceita qualquer tipo de relacionamento. A pessoa tem até dificuldade de colocar um valor na sua terapia, né? Sente mal de cobrar, sente mal de ir num lugar um pouco mais luxuoso, que tem alguma coisa diferente, né? Porque não se sente pertencente àquele ambiente. Então, porque você não está se valorizando. Quando você se valoriza, percebe seu valor, você pode andar, permear em qualquer meio, né? Saber cobrar, porque você sabe o valor que você está gerando, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja em qualquer lugar que você passa, né? Então é muito importante essa parte do merecimento. Isso, e o diamante ajuda muito nisso, de você entender o seu valor e também atrair prosperidade para você. E tem o arquétipo também de Afrodite, que é maravilhoso para o feminino, que o feminino está muito ferido, né, na nossa sociedade, então o arquétipo de Afrodite ajuda muito nessa parte de você se sentir bonita, enfim. E o arquétipo do tigre, o Luiz vai compartilhar. Hoje não, né, Luiz? Mas amanhã. Amanhã a gente vai descer no nível, porque a gente selecionou 8 arquétipos para vocês, pessoal, pegando todos os pontos principais que encaixam em todas as áreas da sua vida. Então, para alegria, para a parte de valor próprio, né, ou essa sintonia com a prosperidade, para ação, para criatividade, para sair da procrastinação, para você ter mais intuição, para você melhorar seus relacionamentos, para você estimular a parte de comunicação. Então, a gente pegou todas as principais áreas da sua vida e falou assim, quais arquétipos que encaixa para tudo, né? Se você usar as personalidades, as características, as virtudes desses outros arquétipos, você tem ferramentas para você fazer o que você quiser na sua vida. Então, foi selecionado a dedo esses arquétipos que a gente vai explicar amanhã para vocês no detalhe, item a item, explicando os aspectos de cada um deles. Exato. E esses 8 arquétipos foram pensados e escolhidos exatamente para as principais áreas da nossa vida. Então, momentos diferentes da sua vida ao longo do ano, você passa por momentos diferentes. E a cada arquétipo, você vai andando entre eles e vão te ajudando em momentos específicos. São vários, a gente não tem como, né? O pessoal está perguntando, e esse arquétipo disso ou daquilo? Então, seria assim uma vastidão da gente falar de tudo que representasse os arquétipos. Aí, para simplificar, separamos 8 arquétipos mais específicos, mais famosos, mais conhecidos, que vão te ajudar nas áreas principais da sua vida, ok? Luiz, então estamos preparados para você começar a compartilhar a sua aula aqui com a gente? Com certeza. É legal, independente da quantidade de arquétipos, vocês entendendo o que é o arquétipo, né? Como você ativa ele, e aí você vai pesquisar sobre o arquétipo e entendendo tudo que a gente vai passar para vocês hoje aqui, vocês vão pesquisar, né, o arquétipo que vocês quiserem, aí vocês vão saber como que funciona nos bastidores, o que é ativar, o que acontece energeticamente em você. Então, aguarde aí que a gente já vai começar. Se quiser colocar aí, eu já começo. Então, vamos começar logo para a gente não perder tempo. Papel e caneta na mão e vamos lá, galera. Isso aqui é uma aula, gente, tem muito valor isso aqui que o Luiz vai compartilhar com vocês, gente. Uma verdadeira palestra. Você gosta de palestra? Então, já fica aí acionado
Anota tudo, porque essa palestra, e vai ter 2 palestras hoje aqui, a do Luiz e a do Ivan. Então, vamos lá, Luiz, eu já vou calar minha boca aqui. Vamos lá. E ouvir você. Pessoal, a gente preparou um material justamente para ser um guia para vocês, né? Então, passando para o próximo slide aí, eu quero explicar um pouquinho da história, bem de uma maneira simples, como funcionam os arquétipos. Então, para vocês entenderem um pouquinho da história dos arquétipos, se vocês buscarem aí no Google ou em qualquer lugar, vocês vão ver que antes de Cristo, né, por volta de 400 anos atrás, Platão, né, da Grécia, famoso aí, já falava sobre os arquétipos, só que não de uma maneira diretamente, não a palavra arquétipo em si, mas o que ele dizia era sobre arquétipos, que era justamente sobre o mundo das ideias, onde ele falava que tudo que vinha para o mundo físico antes precisava existir no mundo das ideias. Então, o fato de existir no mundo das ideias é justamente o invisível, é essa forma que a gente falou ontem na live. Então, o arquétipo ele vai ser uma forma, um conjunto de informações que vai ter características para você manifestar aqui no físico. E depois ficou muito mais famoso o tema, depois de Jung, né, que é um psicólogo super famoso aí nos cursos de psicologia, no marketing, em vários modelos aí principais que vocês pesquisarem, vocês vão sempre ver a imagem dele, o nome dele, onde ele fez várias obras, né? Ele tem uma obra muito profunda que eu já estudei bastante, que é a parte dos arquétipos do inconsciente mesmo, que ele fala dos 8 principais arquétipos aí que regem a nossa vida. Então, aqui é só para vocês pegarem um embasamento. Só que a gente vai querer mostrar hoje para vocês uma visão diferente do tradicional. A gente vai sair do comum aqui. A gente vai mostrar os bastidores, o que Platão falava que era o mundo das ideias. A gente vai abrir, rasgar esse véu do que é o mundo das ideias, do que é o mundo invisível, né? Então, pode passar o slide aí. Eu quero dar uma introdução, né, mais ampla sobre outras influências de arquétipos também, que às vezes a gente não sabe que é. Então, eu coloquei algumas imagens aí para vocês. Então, provavelmente, muito de vocês aí já ouviu falar do tarô, né, dos arquétipos conhecidos, que são 12 arquétipos aí do marketing, os signos dos zodíacos, o xamanismo, os animais de poder, toda a mitologia, né, que falam da Grécia, do Oriente, do Ocidente, várias mitologias dos deuses, e a parte do Enneagrama, que fala das personalidades. O que são isso? São arquétipos, né? Uma maneira diferente de ver os arquétipos. Então, tudo isso que a gente está falando, não só o que Platão, que Jung fala, ou é a Cleópatra, é isso, aquilo, não. Tudo que tem uma forma, uma energia, um contexto, uma personalidade, é um arquétipo. Os signos são arquétipos, né? O tarô, os arcanos do tarô, acho que são 20 ou 22, se eu não me engano lá, são arquétipos. Todos os animais de poder são arquétipos. Então, quando você olha um deus da mitologia, um animal de poder, um signo, né? Ele emana características, não, porque a pessoa de Libra é mais equilibrada, a pessoa de Áries é mais explosiva, e cada signo tem suas características. Então, arquétipos são um conjunto de características, de personalidades, de virtudes que podem ser regidas por um ser humano. Ou quando você olha um símbolo, uma estátua, que nem a Mai mostrou do mago, o que aquela estátua do mago remete para você? Remete a algo. E o que é esse algo? É uma informação. E o que está por trás da energia é informação. Então, tudo, quando você tem uma informação organizada e você tem um símbolo na frente daquela informação, sempre ela vai remeter uma característica. Então, só para vocês terem uma ideia de que arquétipos é muito amplo. Não é só eu ter uma listinha de arquétipos, só tem esses arquétipos para eu ativar. Não, o negócio vai muito longe. Então, é só para vocês terem ideia aqui. E agora a gente vai mais profundo ainda, de uma maneira que não é tão comum das pessoas explicarem, pelo menos nas buscas que eu fiz aí, eu não achei muito assunto sobre isso, eu precisei estudar outros assuntos para juntar essa parte quântica com os arquétipos. Então, passando o próximo slide aí, eu peguei no Google lá o que significa arquétipo, né? Então, o termo, né, tem uma origem grega, que fala da filosofia, né, que ele comenta até de Platão, que é um modelo original das coisas, da realidade. Então, é um molde. Um arquétipo é um molde. E aí eu fiz um resumo aí com as minhas palavras, que o arquétipo, na visão quântica, é uma matriz informacional
que organiza a energia, ou seja, ele é um molde universal. Então, o que está por trás da energia? A informação. Eu deixei um quadrinho do lado aí para vocês, só para vocês entenderem, que eu vou explicar em cima disso. Então, cada arquétipo possui um conjunto de energias e um conjunto de informação que, quando entra em ressonância, o que é ressonância? Quando junta com você, faz você experimentar novas sensações, novas virtudes, novas características, que isso faz você gerar novos movimentos, experimentar uma realidade diferente através de emoções. Quando você entende o que está por trás do arquétipo, o que está por trás da energia, e vocês aqui já são pessoas despertas, que já são buscadores, entendem um pouco mais, então eu consigo falar uma linguagem mais profunda. Quando a gente fala que tudo é energia, tá, tudo é energia. E a energia, quando você começa a olhar, ela se densificando, ela torna a matéria, o mundo físico. Só que o que está por trás da energia? O que está por trás da energia é a informação. A informação organizada, ela cria uma vibração, ela cria uma frequência, e essa frequência e vibração forma aquela energia em específico. Só que aí que a gente tem que olhar quem que organiza a informação. A nossa consciência. A nossa consciência é o observador. Então, se a gente colocar numa regra, né, se a gente dá um zoom na matéria, né, onde eu coloquei a matéria por último aí, a matéria, por trás da matéria tem energia, por trás da energia tem a informação e por trás da informação tem a consciência, o observador, o todo, né, que se fragmenta em várias partes e juntando esses fragmentos, que é um conjunto de informação que forma energia, são os famosos arquétipos. Então, um arquétipo não é nada mais do que uma informação organizada que remete a algo. Esse algo pode trazer uma personalidade, uma característica, uma fisionomia, algo diferente, né? E nós, como somos os avatares aqui que experimenta as energias, né? Cada um de nós já somos regidos por um arquétipo principal, só que muitas vezes você se considera uma pessoa preguiçosa, procrastinadora, porque eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Agora você imagina que existe essa energia que falta em você, disponível em algum lugar. Quando você ativa essa energia, você está emprestando uma energia de fora e usando ela em você. Então, alguma característica, alguma virtude que você não tenha, quando você ativa um arquétipo, o que você está fazendo? Você está colocando uma energia adicional no seu campo de energia, né? Como eu dei o exemplo ontem lá, que a gente falou sobre um Wi-Fi. Quando você pega o celular, se você mora num condomínio, num lugar que tem muita vizinhança, e vai conectar no Wi-Fi da sua casa, você vê um monte de rede de Wi-Fi lá, né, disponível. Se você tiver a senha das outras redes, você pode conectar com elas. Então, a senha é como se fosse um processo de ativação. A gente vai passar 3 maneiras para vocês ativarem. Quando vocês têm essa senha, conversa a mesma linguagem com aquela fonte que você quer conectar, você se conecta, consegue navegar em alta velocidade com uma outra rede, baixa aquelas informações, faz o download daqueles pacotes para você. Então, é nisso que a gente vai falar aí. Então, passando um pouquinho, eu vou entrar numa visão um pouco mais quântica agora, tá? Então, vocês que estavam ansiosos para entender o que é os 3 níveis de ativação, e a gente vai passar depois ferramentas práticas para vocês ativarem nesses 3 níveis. Quando você vai pesquisar no Google, né, como que ativa um arquétipo, geralmente você está no nível 1, que é o nível que a pessoa fala para você colocar uma imagem no fundo do seu celular, você ter um símbolo, né, uma estátua de alguma coisa, você ficar olhando e repetindo conscientemente um mantra de ativação. Agora eu sou isso, se vestir, se caracterizar, tudo isso funciona, é um nível consciente, é o mais comum. Então, o que é o nível 1 de ativação? É o nível quando você faz algo conscientemente. Você está desperto, você tem uma interação com aquelas energias de uma maneira perceptível. Então, esse é o modo mais comum. Então, como que você faz essa ativação? Basta você pegar, estudar sobre o arquétipo, né? Entender o que aquele arquétipo remete. Você pode ativar ele usando algumas fotos, usando símbolos, né? Se vestindo, se colocando numa postura que remeta aquele arquétipo, aquelas características. Isso é o nível 1. Isso é o nível mais comum. Não se você, né, estou olhando aqui nos comentários aqui, eu quero usar a energia do cavalo. Quando você olha para um cavalo, o que um cavalo remete para você? Força, ação, imponência, né? Então, tem uma postura do cavalo. O cavalo não anda mole, ele tem toda uma imponência que você anda, né? Tem o beija-flor, que ele tem uma velocidade a mais, né? Ele tem uma agilidade em fazer as coisas. O mago, que nem a Mai falou,
que tem a parte mais criativa da sabedoria, do criador, do transmutador, o tigre com ação, a Cleópatra com uma sensualidade a mais, com uma parte mais feminina, com a parte mais de comunicação boa, de liderança também. Então, todos os arquétipos têm uma informação, e quando você se conecta com ela, né, nós temos esse poder de nos conectar com as informações, conscientemente você está ativando um arquétipo. Só que muitas vezes as suas crenças bloqueiam. E aonde estão as suas crenças? Está no inconsciente. Né? Lembrando que quando você estuda um pouquinho da mente humana, geralmente eles falam que 5% é sua mente consciente e 95% é seu inconsciente. Ou seja, o inconsciente controla a sua vida. Aquele piloto automático, aquela vozinha que fica na sua cabeça falando que você não consegue, que você está sendo sabotada, isso aqui não é para você, você não consegue nada, você é feia, você é gorda, você é magra, aquele monte de julgamento que nós mesmos fazemos com a gente, aonde está aquelas informações? No inconsciente, porque existe uma programação na gente, né? Então, essa programação, ela está no inconsciente e existe uma maneira de você ativar os arquétipos através da reprogramação mental, através de você criar novas trilhas neurais em você. Então, a gente criou ferramentas aqui com reprogramações mental para ir diretamente no seu inconsciente e trocar aquela informação lá dentro. Além do inconsciente, o seu cérebro físico, ele possui neurônios. E todos esses neurônios, eles se conectam entre eles, formando trilhas neurais. Então, através de estímulos binaurais, de som binaural que a gente mexe aqui, com ondas cerebrais, a gente consegue sintonizar você numa frequência específica, jogando uma informação. Então, se você ativar no nível 1 e 2, a potência que você vai conectar com o arquétipo é muito maior. E agora, a gente tem o nível 3, que esse é o diferencial que eu não vi em lugar nenhum, né? Como eu atuo aqui com essa parte quântica, com Amorphous, que o Ivan vai explicar depois mais profundamente como isso funciona. Então, a Amorphous, que é um equipamento quântico aqui, ela acessa os campos mórficos informacionais. É como se ela criasse um portal, né? Imagina que é como todos nós tivéssemos um código-fonte, né? Uma programação por trás. A Amorphous tem a capacidade de acessar esses códigos e trocar a informação necessária que remete a esse código. Então, eu consegui unir toda essa parte de reprogramação mental com envios de onda de informação. Então, imagina quando você escutar uma reprogramação mental, que tem todo um trabalho de neurolinguística, de auto-hipnose, para você com comandos direcionados para você ativar algumas informações, você automaticamente receber uma informação, ser ativado literalmente numa nuvem que existe em você, que seus 5 sentidos não captam isso, né? Mas isso é medido por ressonância. Você tem protocolos que a gente cria específico com informações que a gente joga diretamente no seu campo. Então, quando você vai fazer uma ativação usando os 3 níveis, você não tem escapatória. Você vai se conectar com aquela energia de qualquer jeito, você vai sentir ela em você, porque você vai ativar ela conscientemente, através de imagens, né, de estátuas, de quadros, de interação consciente. Você vai ativar através de sons binaurais para equalizar sua frequência, de comandos para trocar informação inconsciente e também receber essas ondas. Então, imagina você ativar um arquétipo desse nível. E eu testei aqui em mim, a Mai já testou com ela, né? Eu venho fazendo esse trabalho há um tempo, não para arquétipos, depois que a gente teve essa ideia. Então, pessoal, o negócio está poderoso. Então, depois a gente vai voltar um pouquinho aqui para explicar. Mas eu quero que vocês entendam aí, passando o próximo slide, para vocês entenderem o que é essa parte de informação, né? Então, para vocês entenderem o que é o campo informacional, a gente tem que ir além do corpo. E aí, muitos de vocês aqui já conhecem um pouquinho, talvez, esse desenho, né? Que nós, de acordo com os estudos mais esotéricos aí, falam que a gente tem 7 corpos, né? O nosso corpo físico, a gente vê o reflexo no espelho, é somente um corpo. A gente tem o duplo etérico, que é um corpo energético, o corpo astral, mental inferior, mental superior, né? Tem vários corpos, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, além do mundo físico, do mundo manifesto, existe algo muito maior do que essa realidade visível no mundo invisível. Então, eu quero que vocês entendam aqui que nós possuímos um campo de energia, nós temos vórtices de energia na gente, que é chamado de chakras, né? Quando você ativa, quando você equilibra isso aqui, você está colocando uma informação nova no seu campo. Então, quando a gente estimula uma onda de informação, ele mexe com seus chakras, ele mexe com seus meridianos, ele mexe com seus corpos sutis, porque a informação ela está em todos esses níveis. Nós somos seres multidimensionais,
Ou seja, além da dimensão física 3D que a gente conhece, nós estamos em outros planos, né? Nós somos um conjunto de corpos aí. Então, passando o próximo slide, além do corpo físico, a gente tem que entender além do mundo físico, né? Porque o corpo, ele é só um pedacinho que está inserido em um mundo manifesto, né? Quando a gente olha aqui para o planeta Terra, né, para as galáxias, para o universo, para tudo que existe, tá? Como que isso é organizado? Se a gente olhar hoje para o planeta Terra, um globo, né, flutuando num cosmos de energia aí, como que isso é possível, né? Como que uma coisa não bate na outra, né? Tem os planetas girando, tem o Sol orbitando, tem a natureza perfeita crescendo. Como que isso é organizado, né? Então, eu deixei alguns desenhos aqui também, depois vocês vão pegar o PDF e vão conseguir enxergar todos esses desenhos aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é que para ter a matéria física existe toda uma sequência, uma ordem, uma energia, né, que organizada ela forma tudo que existe. E você entendendo isso, você entende que a energia não forma tudo que somente é físico. Uma emoção, uma personalidade, uma característica que você tem, tudo isso é formado também além do mundo físico. Então, o Ivan depois vai explicar isso de uma maneira bem didática para vocês, bacana, né? Que quando você tem essa energia organizada, toda essa parte orquestrada, você consegue ter equilíbrio. E quando você tem uma expansão de consciência, está observador e se conecta, vamos dizer, com o arquétipo de uma forma consciente, você começa a perceber as sensações em você. Então, se você conecta com o arquétipo que vai trazer uma força maior, uma ação, você vai perceber no seu corpo que por mais que você não tenha aquelas características naturais em você, você vai ver que algo em você vai querer se mexer, né? Você vai sentir uma energia diferente, algo para te forçar um movimento. Então, ativar um arquétipo é você pegar uma energia que está além do mundo físico e conectar com você. Como nós somos seres multidimensionais, com essa visão quântica, nós somos como se fosse uma antena. Nós temos a capacidade de nos conectar com tudo que existe. Nós, naturalmente, já temos um equipamento quântico dentro da gente, né? Eu até brinco com o Ivan que a gente tem uma Morphos dentro da gente. Só que o problema é que nós temos crenças limitantes, nós temos desequilíbrios emocionais, nós não acreditamos no nosso real poder. E quando você usa um equipamento para fazer isso por você, o equipamento não tem crença, não tem memória, né? Ele não tem limitação. Então, essa é a diferença. Tem toda uma tecnologia embutida lá que você consegue utilizar um equipamento quântico, né, criando ondas de informação, com todo esse trabalho de trabalhar o seu inconsciente, trabalhar o seu consciente para te dar consciência disso, e aí sim você vai receber todas essas energias aí no seu campo. Não sei se a Mai queria comentar alguma coisa aí. Eu acho que era o último slide, só para a gente contextualizar aí essa parte quântica, porque não adianta nada. Ah, eu quero ativar o arquétipo da águia, eu quero ativar o arquétipo do tigre, do mago, do sei lá o quê. Só que se você não entender o que acontece por trás, se você não tomar consciência disso, você não sabe o que está acontecendo. Se dá uma catarse, se você entra numa sombra, o que é a sombra? Por que, nossa, Luiz, eu ativei a águia e agora as pessoas querem me mandar embora, estou muito egoísta, estou muito diferente. Então, o que está acontecendo? Quando você entende o que está por trás disso, você toma consciência, e aí fica muito mais simples de você vivenciar os arquétipos na sua vida. Com certeza. A chave é o autoconhecimento, conforme a gente falou na live de ontem, né, Luiz? Se não tiver autoconhecimento, autopercepção, você não vai nem conseguir perceber que o arquétipo está funcionando para você, porque você vai ver que as mínimas coisas vão mudando. Aí a parte da sombra, né? Que eu vi que tem gente aqui falando que tem medo do diamante, da águia, por conta da sombra. Então pensa bem, gente. Se as pessoas que convivem com você já estão acostumadas a você agir como um cordeirinho, a hora que você usar um arquétipo predador, as pessoas vão sentir. Ah, mas você está diferente, você está arrogante, você está isso e aquilo. Mas às vezes nem é isso, é porque as pessoas que convivem com você já estão acostumadas a verem você inseguro, agindo como um cordeirinho. Aí de repente você se empodera, aí naturalmente algumas pessoas não vão gostar da tua nova versão, porque elas gostavam de você cordeirinho.
É isso, sabe? Exatamente. Então, perceba que, às vezes, isso que a gente chama de sombras, na verdade, tudo vem para o nosso positivo, tudo vem para nos curar de alguma forma, né? Então, imagina, você querendo ou não, você está vivendo as sombras. Estar do jeito que você tem sombra, naturalmente. Você vai estar com consequências do estado que você permanece. Aí, se você usar um arquétipo, você vai ter ajuda em algumas áreas, e independente de qual sombra que você venha a enfrentar, que pode ser a mudança do teu campo energético, que vai mudar tuas amizades. Hoje eu falei isso com os alunos lá da Escola do Alquimista, que quando eu mudei completamente, que eu usava muito o arquétipo do cordeirinho, sem saber, né? Por conta de você ser um seguidor religioso De ali e aceitar tal. tudo, né? Ser passiva. Exatamente, você não pode questionar, você tem que ser cordeirinho, tem que seguir isso e aquilo. Aí, quando eu fui me transformando na Maga Mai, as pessoas que gostavam da Mai Cordeirinha não gostaram da Maga Mai, entendeu? Porque Aí, você começou a cutucar a sombra das outras pessoas também. Tem essa, quando exatamente. você ativa um arquétipo em você, você mudou a sua frequência, sua vibração. E a outra pessoa que estava acostumada com você, ela está numa vibração inferior, às vezes, que ao você mostrar uma energia que ela não conhece, você acaba cutucando uma sombra que é dela. Então, o incômodo é da outra pessoa. Por isso que, às vezes, tem esse movimento na sua vida, né, em questão de pessoas aí. É verdade. E, no fundo, as pessoas vão te olhar e vão te admirar. Porque, no Exato. fundo, todo mundo admira uma pessoa corajosa, ousada, entendeu? Todo mundo admira. Muita gente pode olhar e tentar criticar, mas aquela crítica que a pessoa está fazendo, muitas vezes para você, é a coragem que você tem e ela não tem, entende? Quem não acha lindo olhar para Exatamente. um tigre, para um leão, para uma leoa, para uma pantera, para um leopardo, para uma onça? É lindo, é um animal que, se ele olhar para você, você vê o poder que ele tem. Então, algumas pessoas se sentem com medo, intimidada por isso, porque dentro delas aquele arquétipo desperta uma sombra que está guardada, que é uma vibração de cordeirinho, de vítima, e aí a pessoa sente, ai, nossa, isso é muito forte para mim. Né? Então, a lapidação vai acontecer de um jeito ou de outro, só que quando você usa o diamante, acontece mais rápido. Né? De verdade, uma coisa, Luiz, que desde o início da minha jornada, eu perdi o medo de catarse. Eu falei assim, quando eu Você comecei. ressignificou a palavra catarse na sua vida, né? Exatamente. E eu dizia assim: pode mandar brasa nas ondas de formação, porque eu quero mudar. Você tem que se determinar que você. Olha, a dor, ela vai vir do mesmo jeito. Exato. Se a dor de permanecer aonde está, como está, do jeito que está, querendo mudar e não conseguindo, a dor está aí, a dor de permanecer do jeito que está. E a dor de mudar também. Mas essa dor é a dor da reforma. Por exemplo, quer reformar sua casa? Para você desfrutar de uma casa reformada, melhorada, passa por um processo de reforma, de catarse. Só que, gente, uma coisa que eu percebi na minha jornada, e o Luiz pode também confirmar com a experiência dele, é que a dor ela vai diminuindo ao longo do nosso processo de expansão, conforme a gente decide colaborar com o nosso próprio processo. A gente dói muito mais o nosso processo de despertar quando a gente tenta se segurar, se apegar nos padrões antigos. Quando a gente tenta se apegar no medo, quando a gente tenta se apegar numa versão antiga nossa. Quando a gente tenta resistir, quando a gente se olha como vítima, isso dói muito mais do que você assumir a responsabilidade pelas suas sombras e limpar elas. Porque o que é que faz a sombra assumir? A luz. Acende um palito de fósforo numa sala escura. Já a parte da sombra vai sumir naturalmente. Então, eu nem preciso lutar contra a sombra. Eu só preciso acender a minha luz interior. E, naturalmente, quanto mais a luz vai ficando mais forte, mais eu vou me iluminando e menos eu vou sofrendo.
Então, o sofrimento, ele é resistência. Quanto mais eu colaboro, decido contribuir para o meu processo, eu decido fazer a minha parte, assumir a responsabilidade e ter coragem de enfrentar os meus processos, menos eu sofro. Mais rápido eu passo pelos desafios. É isso que eu tenho percebido na minha vida. Não quer dizer que some, até hoje não sumiu para mim os desafios, mas eu sofro muito menos do que antes. Porque antes eu fazia tempestade em copo d'água. Hoje eu sei que é um processo natural. Hoje eu fico até animada quando surge um desafio, porque eu digo, opa, tem coisa Novas boa, coisa mudanças, nova. né? Sim, Exatamente. porque é legal você ter essa visão de ressignificar uma catarse, uma sombra, porque você sabe que é para sua evolução. Então, se você quer conquistar qualquer coisa na sua vida, seja lá um financeiro melhor, um relacionamento, qualquer coisa, comprar uma casa, ou melhorar suas emoções, sair de alguns traumas, você vai precisar fazer novos movimentos. Você vai precisar enfrentar o que você não está enfrentando, porque o que você... aonde você chegou hoje, né, foi com base em tudo que você já viveu e conheceu. Para você chegar num lugar diferente, você tem que fazer novas coisas, fazer novos movimentos, né? Já dizia Einstein lá, é insanidade você querer novos resultados fazendo a mesma coisa. Exatamente. Então as pessoas reclamam que não conseguem conquistar algo na vida, mas quando ela começa a se observar, ela vê que ela não está fazendo o que ela deveria fazer. Então a autorresponsabilidade tem que estar muito casado com vocês e vocês assumirem, mas vocês vão ver que isso é libertador. Quando você decide, né? Que nem a Mai falou, o poder da decisão, eu até anotei aqui. Quando você decide verdadeiramente mudar, você vai ver que tudo ao seu redor, todas as coisas que você precisa, os recursos que você precisa, seja uma pessoa, um conhecimento, dinheiro, qualquer coisa, para atingir aquele objetivo, vai aparecer para você, porque você, né, é o co-criador, é o observador, e ao decidir, você está mandando uma mensagem, né, para o universo, para criar, para movimentar as engrenagens universais para trazer, né, mudança. Só que você precisa fazer o movimento do seu lado. E para fazer o movimento, você precisa enfrentar. Então, se você quer ficar forte, malhado e tal, mas não quer ir na academia porque vai doer, você nunca vai ficar com o corpo diferente, né? Só que no começo, quando você vai na academia, dói. Você não vai conseguir levantar nem 5 quilos, né? Vai ficar todo dolorido no outro dia, você não vai nem levantar o braço. Mas depois, conforme você tem constância naquilo, né, e vai na mudança, enfrenta ela, fica algo prazeroso, né? O seu corpo pede, a sua vibração muda, então você tem um incentivo. E é assim para tudo na vida, né? Basta enfrentar, basta decidir e fazer um movimento. Você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Como recente, as centelhas sabem que eu fiz. O pós-operatório é catarse atrás de catarse. Isso a gente não mostra, né? Claro, né? Eu mostrei muito pouco nos meus stories lá. Mas quem já fez cirurgia plástica, gente, não adianta dizer que é flores, não, porque não é fácil. Por exemplo, a abdominoplastia foi andar curvada quase um mês andando curvada. A costa sofreu, porque carregou todo o peso do corpo. Imagina quanto movimento fez dentro de você, né? Até aquilo entrar numa ordem, né? Se for fortalecer de novo, tem um tempo. Então, tudo tem um tempo para manifestar, para organizar, né? Como uma cirurgia. Exatamente. Uma cirurgia, sim. E quando a gente usa um arquétipo, ele é como se fosse uma cirurgia no campo mórfico da gente, né, Luiz? Exatamente. Está acontecendo uma cirurgia, gente. Está movimentando muita coisa, tá encaixando um monte de Lego por trás de você, as engrenagens, tudo lá movimentando, tal, mudando. Tirando coisa, colocando outra. Exatamente. Expurgando coisa, adicionando outras. Então, se permita as mudanças. A catarse ela é boa, porque é sinal que você está crescendo, evoluindo, se movimentando, né? Ainda mais quando você tem consciência de estar naquela direção de onde você quer chegar. Quem que não quer conquistar um monte de coisa na vida? Então, quando você ativa um arquétipo conscientemente, sabendo o que você está fazendo, com autoconhecimento, com responsabilidade, você vai chegar muito mais rápido onde você está querendo ir, sem não usar nada, né? A Eliane está falando aqui, dói demais, mas depois fica maravilhoso. Exato. É isso mesmo, eu posso olhar para a minha vida e ver isso. O Luiz também teve as catarses dele para fazer a transição de carreira e tanta coisa que ele já contou. E, então, tem até uma frase que diz, primeiro piora, depois melhora. Porque exato. Parece que piora, mas, na verdade, é apenas aquele primeiro processo inicial
de transformação. Então, imagina que o arquétipo ele vai entrar na sua vida e ele vai fazer uma cirurgia em você. Vai, por exemplo, a cirurgia que eu fiz, retira um excesso de pele, retira gordura, retira tal coisa, coloca aqui, tira dali. O médico cirurgião foi um alquimista ali, um mago. É um processo, né? Faz todo um processo. Todo um processo. Então, imagina que, usando, né, as ondas de informação e o próprio, tanto os três níveis de ativação, o consciente, o inconsciente e o informacional, tudo isso vai estar ajudando a chegar nas camadas mais profundas. E quanto mais atinge as camadas mais profundas, como o Luiz falou aqui na palestra dele, os 7 corpos, você vai mais na causa. Isso, mais profundamente. Porque, às vezes, se você fica só no nível 1 de ativação, né, Luiz? Que é colocar a foto no celular. Ou ter o bonequinho, igual tem bonequinho aqui. Você vai ter um impacto desse arquétipo no seu campo? Vai. Mas o impacto é baixo ainda. Não é tão... Na primeira resistência, no primeiro bloqueio, você não vai conseguir ultrapassar a barreira. Exato. Exato. A experiência é um pouco mais superficial. Aí você vai para o nível mais profundo, que é o nível inconsciente. Aí vai ter uma experiência mais profunda também. Aí vai para o nível informacional. Aí ali é tudo e fica aí realmente... a mudança acontece. Não tem como não acontecer se você soltar, né? Deixa fluir o processo que muda. Exato. Você vai atuar tudo em conjunto, né? Você vai direto na fonte, na causa. Então, o inconsciente, ele vai trabalhar muita parte, até como se fosse uma autoterapia mesmo. Ele vai trabalhar suas emoções, todo um equilíbrio seu e expurgar o que não te pertence mais para entrar aquela nova energia. É a mesma coisa se você tivesse um copo com uma sujeira, com uma água suja nele, mas quando você faz um processo por dentro, você purifica, você tira aquela sujeira para jogar uma água cristalina em cima. Se você joga uma água cristalina com um monte de sujeira sem tirar a sujeira, não resolve nada. Ele vai... A própria sujeira da água que já existe vai sujar a água limpa que está entrando. Exatamente. Luiz, a gente pode já chamar o Ivan? Vamos chamar o nosso ilustre convidado aí, que tem bastante coisa legal para ele falar e que as centelhas ativadoras vão adorar. Isso, então vamos ter mais uma palestra agora, né? A gente teve a palestra do Luiz compartilhando os slides, explicando sobre os 3 níveis de ativação, e agora a gente vai começar a palestra com o Ivan Guerra, que é o criador, idealizador, canalizador do equipamento quântico Morphos, e ele vai explicar o que é a Morphos, vai explicar como que esse 3º nível, que é um nível mais profundo, o informacional, ocorre. Ivan, gratidão, seja bem-vindo aqui com as centelhas. Para você ativar o microfone. Boa noite. Boa noite, Mai, boa noite, Luiz. Gratidão imensa pelo convite, uma grande oportunidade nós estarmos aqui juntos. Gratidão à tua audiência, Mai, que realmente faz tudo isso acontecer, né? Buscadores que estimulam e incentivam todo esse movimento, que fazem parte de um arquétipo, que é o tema de hoje, né? Atingindo a massa crítica necessária para que tudo isso se desenrole. Então, nossa gratidão por essa oportunidade. A gente pode, então, começar com o primeiro slide, e aí, a partir daí, a gente vai desenvolvendo o assunto. Fiquem à vontade para intervir, para interromper e para fazer qualquer pergunta, tá? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ivan Bruno Guerra, eu sou engenheiro eletrônico e trabalho há 25 anos no desenvolvimento de tecnologia. Essas tecnologias que nós vamos hoje aqui apresentar dentro do tema proposto, né, dentro do trabalho que é feito aqui por esse canal. Então, por gentileza, pode passar o próximo slide para mim? Só um minutinho aqui, Ivan. O DJ está organizando aqui. Pronto, faz parte. Enquanto o DJ coloca o próximo slide, é importante que vocês nos acompanhem aí e, como foi dito no início dessa live, papel e caneta, para que vocês anotem determinados paradigmas que nós vamos aqui abordar. O tema de hoje, que é aquilo que está sendo abordado aqui, é arquétipos. De que forma isso faz parte do nosso processo de vida, tá?
Mas antes de nós avançarmos especificamente da tecnologia, primeiro a gente precisa conversar sobre os pilares de tudo isso. Então, o primeiro paradigma é saúde. Tá? Quando nós ouvimos a palavra saúde, a gente pensa que a palavra saúde tem a ver só com doença. Mas você pode ter saúde financeira, você pode ter saúde emocional, saúde espiritual e saúde das mais diversos tipos de ramificações. É exatamente como a palavra prosperidade. Todos nós estamos acostumados a ouvir a palavra prosperidade e associar imediatamente a dinheiro. Mas você pode ser próspero em pobreza. Você pode ser próspero em tristeza. Do mesmo jeito, você pode ser próspero em riqueza, em emoções, em amor. Por quê? A palavra prosperidade significa capacidade de manifestação. Então, quando você entende que a capacidade de manifestação é o que vai realmente alterar aquilo que você tem e chama de experiência, então você vai entender que saúde é o equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Lembrando que a palavra espiritual aqui não diz apenas do campo físico e do campo extrafísico. Espiritual aqui tem a conotação de multidimensional, tá? Então, eu repito, o que é saúde? Essa prosperidade plena, que pode ser numa empresa, pode ser uma saúde de um animal, de uma pessoa, de uma família, é um equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Vamos então falar um pouquinho melhor sobre esse biopsicossocial e espiritual. O que seria a parte bio? A parte bio é a parte da manifestação. Não importa aonde seja, você pode falar de bio, tanto numa empresa, como numa pessoa, no animal, numa planta. O que é o psicoemocional? É todo o campo mental emocional que envolve essa manifestação. O que é o social? É a interatividade de você com os outros e com o meio. Nós temos interatividade, por exemplo, planetária, com a consciência do planeta, com os campos energéticos, com os campos geopatológicos do planeta. Então, isso enquadra o social, é a interatividade com o meio. E o espiritual é de que forma nós acessamos o nosso campo multidimensional. Não só nas dimensões, nos planos vibratórios, mas como no tempo. Então, nós não somos, como já foi colocado aqui, nós não somos apenas essa manifestação. E não somos também essa manifestação nas dimensões. Tudo isso acontece ao mesmo tempo nos tempos. Então, aquilo que nós definimos como doença, e aqui eu volto a dizer, doença não significa só se você tem uma dor de cabeça ou algum tipo de enfermidade. Você pode ter uma doença emocional, espiritual, psicológica e por aí vai. Então, o que é a doença? A doença, nessa visão, é um fator que vem compensar o estado de desequilíbrio. Tá? Então, esse fator que compensa, você começa entendendo, então, a importância dos arquétipos. E não só, como foi falado aqui, não só utilizar o primeiro nível. Ou seja, eu vou utilizar o primeiro nível do arquétipo. Olha, eu vou colocar uma coruja aqui do meu lado. E vou utilizar o arquétipo da sabedoria. Então, existe uma interatividade? Existe. Mas essa interatividade, como já foi colocada anteriormente aqui, ela é uma interatividade de primeiro nível. Então, a gente pode avançar para o próximo slide, por gentileza. Esses níveis que nós vamos adensando, acompanhe aqui, por gentileza, nesse slide, do 1 ao 5, para que a gente, de uma forma didática, consiga compreender o que são esses arquétipos, de que forma eles podem ser utilizados e que conversa é essa de informação e energia. Então, vão acompanhando aí em casa, onde vocês estiverem, vão acompanhando comigo a numeração. Número 1, nós estamos falando aqui da origem da consciência, da folha em branco.
E eu aqui não estou falando da consciência. Você tem consciência daquilo que você fez? Não. Eu estou falando aqui consciência, fonte criadora da manifestação. Certo? Então, reparem, nós vamos fazer uma analogia para que fique mais claro esse entendimento. Porque muitas vezes o nosso vocabulário acaba sendo pobre para a gente passar determinadas ideias. Então, nós vamos utilizando recursos visuais e analogias para que a gente entenda. Então, primeiro vamos ver esse slide, onde está a consciência. Em segundo plano, nós temos aí o campo de informação. O terceiro, as perturbações, ou seja, que perturbam, que tiram do estado de repouso e criam aquilo que nós chamamos de energia. Só existe energia se houver diferença de potencial. Não importa se é na tomada da sua casa, na bateria do seu celular ou na manifestação da sua consciência nos múltiplos planos. Para existir energia, tem que ter fluxo. E o fluxo só acontece com diferença de potencial. Próximo passo, o quarto. Os padrões são gerados, ou seja, a informação vai modelar a energia e criar padrões. Esses padrões é aquilo que criam os arquétipos, as personalidades, que cria um rim, um fígado ou uma emoção. E, por último, a materialização. Agora eu convido vocês a me acompanharem no slide onde está escrito processo. Vamos lá. Para que eu consiga entender analogamente, imagine que a consciência é o primeiro bonequinho. Tive uma ideia. Vou fazer um bolo de cenoura. Acredito que a Mai deve gostar de bolo de cenoura. Que a gente estava comentando aqui nos bastidores, aonde está o bolo que eu não vi. Então, adoro vamos... bolo de cenoura. E de tá laranja. Vendo? E de laranja. Esse bolo de cenoura aí, maravilhoso. Então, vejam só. Vamos fazer essa analogia e me acompanhem. O que é a consciência analogamente no processo? Tive uma ideia. Vou fazer um bolo de cenoura. Mas cadê o bolo? Tem algum bolo? Cadê a receita? Cadê os ingredientes? Mas então aqui a ideia simboliza, na nossa analogia, a consciência. Ou seja, não existe absolutamente nada manifestado, mas já existe o quê? A primeira fagulha de energia para dar origem ao processo. Vamos ao segundo, no exemplo do processo. De onde eu vou tirar a receita? No livro da Dona Benta. Então, reparem, o campo de informação é onde está contido a informação, o conteúdo informacional pelo qual eu vou viabilizar a minha ideia. Quero fazer um bolo. Terceiro estágio, os ingredientes. Então, ou seja, eu primeiro tive a ideia, não tenho nada. Segundo passo, eu já vou procurar de onde eu vou absorver, retirar essa informação. Terceiro passo, e vão acompanhando onde está escrito aí em cima, a desaceleração. A perturbação, a energia nasce aqui. Ou seja, porque você perturba, porque você tira do equilíbrio. Perturbar é tirar do estado de equilíbrio. É tirar apenas a folha em branco e você começar a fazer os primeiros desenhos, os primeiros riscos. Então aqui simboliza o quê? Os ingredientes. Eu já peguei farinha, açúcar, ovos e separei. Próximo estágio, o quarto, que é os padrões, os arquétipos. Qual vai ser o formato do meu bolo? O meu bolo vai ter forma redonda, com buraco no meio, vai ser quadrado, retangular. Então eu defini que o meu bolo vai ser redondo com um buraco no meio. O tradicional. Então aqui eu defini de que forma essa energia, através da informação, vai se manifestar. E por último, em quinto lugar, o bolo. Então eu tenho a manifestação. Vamos nos ater aqui a um detalhe importante. Reparem o seguinte, a manifestação, ela é um simples resultado da experiência. Se você pegar uma barra de ferro e colocar no microscópio mais avançado que existe, você vai ver apenas campos vibratórios que, por sua vez, animam aquele conjunto que nós temos
a total certeza que ele é sólido. Então, quando você entende isso, você começa entendendo que os padrões, como foi dito aqui anteriormente, eles exigem processos de mudança. E essa mudança, ela tem também um segmento. Para que isso fique mais claro, eu costumo ilustrar com 3 pilares: ideia, capital e viabilidade. O que é a ideia? É a mente, a criatividade. Tive uma ideia, vou fazer um bolo. Por outro lado, eu só estou na ideia. Quantos de nós paramos aí? Vou mudar de emprego. Olha, vou agora fazer a jornada do canal da Mai, mas eu só faço a jornada. Eu não avanço, eu não sigo as orientações, eu não sigo aquilo que é trazido. Eu paro e fico estagnado apenas na mente criativa. Então, repetindo, anotem: ideia, capital e viabilidade. A ideia é o campo mental criativo. O capital é a energia, a força necessária para que você então passe para o próximo estágio. E por último, a viabilidade. O que é a viabilidade? É a sintonia, é a frequência, é o entrar no pula-corda sem que você esbarre em nenhum dos participantes. Para isso, você teve que perceber aquela sintonia. Então, pode passar o próximo slide, por gentileza? Dito isso, nós vamos compreendendo, quando você vê aí esse if, else, while e for, o Luiz aí também é oriundo da área de TI, da área de programação, e os programadores que estão assistindo vão se identificar com essa linguagem. Isso são 3 ciclos básicos daquilo que hoje é conhecido como o mundo da eletrônica e o mundo da informática. Tá? Mas para que eu estou trazendo isso hoje? Esses ciclos, que significa se não, enquanto e para isso execute aquilo, é para que a gente compreenda que nós, como consciências, somos manifestados e imersos em padrões. Esses padrões são definidos por conjuntos de crenças. Então, o conjunto de crenças pelo qual a minha consciência se liga faz esses ciclos. Ou seja, se eu atingir esse nível, por exemplo, profissional, acadêmico ou financeiro, lá eu desperto uma chave que vai dizer: eu maltratarei pessoas. Se acontecer isso, eu vou ficar doente. Enquanto eu não sair dessa condição, eu não consigo aquilo. Então vejam, nós somos cheios de ciclos na nossa vida que faz esses entraves, essas amarras, para que a gente realmente consiga ascender em um novo tipo de acesso de consciência. Por quê? Porque a nossa consciência se projeta, se manifesta e vibra de acordo com um conjunto de crenças. E de acordo com um conjunto de crenças, nós nos associamos a arquétipos. Esses arquétipos são conjuntos, são definições. Assim como nós estávamos falando aqui no slide anterior, a forma pelo qual o meu bolo vai se moldar e se manifestar. Querem que eu dê um exemplo aqui para ficar mais claro? Nós, geralmente, costumamos dizer assim: eu tenho essa determinada doença, né? Eu tenho essa determinada doença. Na verdade, se você for ver pelo paradigma quântico, não pelo paradigma mecanicista, você não tem aquela doença. Você entrou num campo ressonante que acessou o arquétipo daquela doença, manifestando as suas características através de você, te dando a falsa sensação que ela está em você. Mas, na verdade, é como um artista representando um papel em um palco. E peguem esse exemplo para qualquer coisa na vida de vocês. Olha, puxa vida, como eu gostaria de atingir esse nível, como eu gostaria de, por exemplo, encontrar esse ou aquele relacionamento, atingir essa ou aquela prosperidade financeira, profissional, emocional ou espiritual. Mas repare, esse atingir é uma questão de conexão. Porque, quanticamente falando, todos nós
vibramos em todas as possibilidades do nosso ser. Então, tanto eu, como você, como todos nós, temos, naquilo que é chamado de superposição quântica, todos os nossos estados possíveis. Então, existe um estado onde você está doente, outro estado que você está saudável. Em um estado, você está próspero financeiramente, outro não. E por aí vai. Tudo isso existe em superposição quântica. O que faz você comutar de um para o outro é a forma como você se conecta. Aquilo que a Mai falou anteriormente, que na minha concepção é a chave. A autoconsciência através do autoconhecimento. Quando você entende essa palavra, a autoconsciência, você vai começar a verificar que quando você interage com o meio de forma autoconsciente, você começa tendo uma interatividade e uma experiência profunda, onde você repara o feedback do universo para com você. Com isso, você vai aprimorando essas manifestações. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Então, aqui, aquilo que eles estavam falando a respeito de uma tecnologia, essa tecnologia é oriunda de 25 anos de estudo, de engenharia, aproveitando aquilo que existe hoje disponível no nosso mundo moderno para estimular no campo mórfico informacional através de processadores matemáticos e geométricos, tá? O próximo slide, e a gente vai entender como é que tudo isso funciona, tá? Então, como é que uma tecnologia pode estimular em um campo? E como ela funciona? Então, nós temos aqui 4 pilares base de funcionamento. Primeiro pilar, representatividade. Tudo possui uma vibração única, uma assinatura informacional. Então, se você consegue pegar essa assinatura do arquétipo que você pretende, do sucesso que você quer alcançar, então você tem a representatividade energética, vibratória do que você pretende. Segundo estágio, conectividade. Tudo está conectado informacionalmente. É por isso que agora você está vendo acontecendo o advento dos computadores quânticos. O que representa isso? Representa justamente utilizar essa característica que tudo está conectado informacionalmente. Quantas vezes nós nos pegamos pensando numa pessoa e a pessoa manda uma mensagem para nós? Não deu nem tempo de chegar, não deu nem tempo, às vezes, de você pensar. Esse sincronismo é porque tudo e todos estão conectados informacionalmente. Então, quando você pega essa assinatura que representa, conecta ela com o todo, vamos para o próximo slide. Temos a interatividade. Tudo é gerado por padrões geométricos e matemáticos. Então vejam, quando você fala, por exemplo, de uma doença, não importa a doença que seja, nós aqui atrelamos a doença como um rótulo. Não importa se é uma unha encravada ou um nódulo. O que importa é que isso é o efeito de uma causa. E esse efeito dessa causa está atrelado a um padrão geométrico, a um padrão matemático. Então, o que nós fizemos? Se uma doença, uma emoção, um pensamento, uma ideia, um arquétipo está associado a uma geometria, não é uma geometria, um quadrado, círculo, triângulo ou bola. São geometrias multidimensionais. E essas geometrias, o número de dimensões vai aumentando de acordo com a complexidade dela e de acordo com a manifestação que ela tem da sua consciência. Então, por exemplo, você pega o arquétipo que você trabalha. Ele está manifestado, por exemplo, em um símbolo, em uma imagem.
Vamos pegar o arquétipo da coruja. Então, todo mundo consegue ver na sua tela mental uma coruja. Mas repare, o que é aquilo, aquele desenho? O que o seu cérebro aproveita daquele desenho? Um campo vibratório, que está associado a uma geometria. Existe uma geometria matemática por trás de todos esses arquétipos. Então, o que nós fizemos? Criamos um algoritmo, que é uma estrutura de dados, que pega a informação e transforma numa geometria. Não importa do que seja. Então, por exemplo, quando eu chego na tela, o equipamento tem uma tela touchscreen como um celular. Quando eu escrevo lá, por exemplo, coração, eu vou verificar como é que está o órgão físico de uma determinada pessoa e eu escrevo lá coração. O que o equipamento faz? Ele transforma a escrita em uma sequência binária de zeros e uns, que é a linguagem que os processadores entendem. Eu pego nessa sequência e jogo por um algoritmo e 2 processadores, 2 CPUs, parecidas com a que você tem no seu computador, no seu celular, pegam essa sequência e criam padrões geométricos e matemáticos. Então, ou seja, dentro do equipamento, o que tem não é coração, é qual é a geometria que tem a pulsação daquele órgão, ou daquilo que eu desejo. Ela pega nessa geometria e transforma ela em impulsos luminosos, que bombardeiam um núcleo dodecaédrico de cristal. O que é isso? É um núcleo de cristal que existe dentro do equipamento, é um bastão do estilo de lapidação Vogel, bifacetado, ou seja, de duas faces, cônico, de 12 faces. Por que o cristal? Vocês aqui, com certeza, que acompanham todo esse trabalho, sabem que o cristal, a rede cristalina, guarda informação, né? Muitas pessoas usam, inclusive, o cristal para fazer reprogramações. Mas por quê? Porque o cristal ele tem uma característica física chamada vacância de nitrogênio. Então, o que é essa vacância? Num palavreado mais simples da gente compreender. É uma lacuna, um buraco, uma necessidade que o cristal tem pela própria rede cristalina de absorver impulsos luminosos, ou seja, fótons. O cristal está sedento por luz, para que ele preencha aqueles buracos e faça com que a rede cristalina se estabilize em termos moleculares. O que nós aproveitamos? Quando você escreve coração, transforma numa linguagem binária que produz uma sequência geométrica que estimula geradores fotônicos a penetrar dentro do cristal. Então, o que eu estou estimulando no cristal? Estou estimulando impulsos luminosos com a sequência geométrica do arquétipo coração. Por isso eu consigo, com precisão, analisar se o coração daquela pessoa, nos campos informacionais, está vibrando na medida correta ou não. Então, daí, você pode aproveitar para qualquer tipo de ideia. É por isso que, dentro da ideia do equipamento, não existe um segmento. Para vocês terem uma ideia, existem terapeutas de todos os níveis. Terapeuta reikiano, terapeuta do cura quântica com hipnose, terapeuta de acupuntura, de todos os níveis, utilizando a sua técnica através do equipamento. Existem advogados que não são terapeutas, mas que utilizam essa função para vasculhar e verificar se aquele tipo de evento, se aquele tipo de protesto, aquela causa que ele vai defender, como está o campo informacional dela, porque ali ele está vendo só o campo legal. Ele pode ter o maior time de advogados, ele pode ter tudo para que aquela causa dê certo. Mas existe uma probabilidade. De onde vem essa probabilidade? Essa probabilidade vem do campo sutil, vem justamente dessa ligação extra que nós mostramos aí nos slides anteriores. Ou seja, nós não somos apenas um conjunto de células e moléculas andando e ali tem um pedaço de papel que está sendo verificado as questões legais. Não.
existem questões sutis que estão atreladas a isso. Então, aí é possível, com o mesmo segmento de lógica que eu falei anteriormente, você verificar quais são os padrões geométricos, quais são os padrões matemáticos. E, com isso, você ir trilhando um caminho de identificação. Ok. Identifiquei quais são os padrões. Então, eu vou estimular no campo deles. Pode passar o próximo slide aí, por gentileza? Como é que isso funciona internamente dentro do equipamento? Para que vocês consigam também utilizar esse conhecimento no dia a dia de vocês. Vejam, como é que eu conecto uma pessoa, um animal, uma planta, que está do outro lado do planeta, como é que eu conecto ela eletricamente ao equipamento? E a partir daqui vocês vão entender também como muitas das técnicas que vocês usam funciona. E por que funciona? Por quê? Porque existe um campo chamado de campo escalar, ou energia radiante. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o cientista Nikola Tesla foi aquele que deu maior ênfase e deu maior profundidade a esses campos. Se vocês quiserem se aprofundar melhor nesse tema energia escalar, procurem um livro chamado Sinfonia Energética, de um cientista italiano chamado Salvatore Di Salvi. Então vejam, o campo escalar é um campo, é uma energia que não é hertziana, ou seja, ela não tem ondas mecanicistas como tem um campo eletromagnético. Em outras palavras, quando você usa o seu celular para digitar para alguém ou conversar com alguém, o que conecta o seu celular? Eu quero falar com o Luiz. Cadê? Aonde está? Que energia mística é essa que conecta os dois aparelhos? Aí está sendo utilizado um tipo de onda chamada onda eletromagnética. Ela precisa percorrer um determinado espaço a partir de um determinado tempo. É uma onda mecânica que ela flutua naquilo que é conhecido como éter. Mas a gente não vai se aprofundar nisso. É só para a gente entender. Então, essa onda mecanicista, que é uma onda eletromagnética, ela precisa percorrer daqui para a célula, daqui para a central, da central para o celular do Luiz. O campo escalar, não. O campo escalar, ele conecta tudo e todos. E foi descoberto há mais de 100 anos atrás. Os alquimistas, na Idade Média, sabiam da existência do campo escalar. Aquilo que nós conhecemos como magia, bruxaria, o voodoo, se baseia no campo escalar. Então, eles tinham um conhecimento profundo, os egípcios, os sumérios, os atlantes, tinham um conhecimento profundo da energia radiante do campo escalar, que é essa energia que permeia o cosmos, que permeia o campo informacional. Então, vamos ver. Nesse desenho, vocês vão ver aí o primeiro estágio. Nesse primeiro estágio, que tem um bonequinho, existem antenas que foram desenvolvidas baseadas na patente de Nikola Tesla, dentro do equipamento. Eu vou até daqui a pouquinho ver se eu consigo mostrar para vocês um tipo de antena dessas. Essas antenas, elas criam essa conexão escalar. Então, não importa se o indivíduo, a planta, o animal ou a empresa esteja aqui na China, no Japão ou em qualquer lugar. O que importa é que, através do campo escalar, o indivíduo e o equipamento estão intrinsecamente ligados, através desse campo escalar. No próximo estágio, que está representado aí a partir do número 2, é onde existe o quê? A configuração de bibliotecas, de bases de dados. Ou seja, quais são as informações que eu desejo pesquisar? É campo espiritual? É campo energético? Aonde vai? O terceiro passo é aquilo que eu falei, o estímulo no campo fotônico de um cristal. O quarto são os 3 estágios de amplificação. Energético, que pega a parte elétrica, a parte informacional e a parte geométrica. Então, a informação que chega àquele indivíduo e que vai para o indivíduo, ele sofre 3 estágios de amplificação: informacional, energética e elétrica. E com isso,
você faz o fechamento da conexão escalar. Eu não sei se é possível, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo rapidamente, aqui na minha tela, ó. Eu tenho que mexer ela para vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar, ó. Vocês estão vendo como se fossem umas rodinhas aí, ó. Então, isso aqui é uma placa de circuito integrado, tá? Feito em Singapura. Essas rodas que vocês veem aqui são antenas, várias, tem nessa face e tem num sanduíche, numa face, numa placa multilayer. Então, o que isso significa? Para o pessoal técnico aí de plantão. Para você criar uma energia escalar, você precisa que duas energias eletromagnéticas opostas e da mesma amplitude se neutralizem. Quando você consegue que dois campos eletromagnéticos se neutralizem, você cria um vetor escalar. Então, essas antenas que vocês viram aqui são as antenas bases do funcionamento que conectam o equipamento. Então, você pode dizer assim, conforme o Luiz falou, ele até brinca, nós temos uma Morphos dentro de nós. Com certeza, nós utilizamos o conceito da neurociência para aprofundar na tecnologia. Então, o que acontece? O nosso cérebro possui dois hemisférios. E a energia circundante em cada hemisfério cerebral é a energia escalar. Por isso é que você consegue e manifesta. É por isso é que quando você se atrela às crenças e aos mecanismos, você literalmente alcança qualquer coisa. Por outro lado, qual é o empecilho? O conjunto de crenças. Eu não posso, agora não dá, eu vou tentar, não é o momento. E nós nos autoboicotamos o tempo inteiro em virtude de um campo de experiências que não é só esse. Você pode dizer assim, mas gente, eu faço tudo correto, eu leio, eu estudo, eu faço todos os movimentos. E por que eu não atinjo? Porque você está vendo apenas um vetor seu. Você não é só essa manifestação. Você vem de uma eternidade no tempo, no espaço e nas dimensões. Então, quando você compreende aonde está a origem, então você muda a manifestação. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Bem rapidamente, que eu acho que a gente já está passando aí, extrapolando do nosso horário. O que é o entendimento da biointeração magnética gravitacional? Tem a ver com o coração, o órgão coração. O nosso coração, ele gera 5.000 vezes mais campo eletromagnético do que o cérebro. O cérebro gera campo eletromagnético porque dois campos escalares juntos formam um campo magnético. Dois campos escalares geram um vetor magnético. Então, um gera o outro. A forma como você observa e interage com aquilo que nós chamamos de vida altera a sua frequência cardíaca. E o coração, ele é responsável por um toroide eletromagnético que tem aproximadamente, quando você estica os dois braços, tem aproximadamente esse comprimento, de uma forma toroidal, que é como tem esse exemplo aí no desenho, na parte de baixo, que estão essas duas pessoas juntas. Esse toroide magnético, ele cria o ecossistema da manifestação pelo qual você experimenta a sua vida, tá? Existem outros detalhes aí que numa outra oportunidade a gente pode apresentar. Mas o que é importante hoje aqui salientar? A forma que você observa a vida, ela não é estática. A forma como você interage com a sua vida, ela é totalmente dinâmica. E conforme você muda esse dinamismo de observação, você muda o seu campo frequencial cardíaco, que por sua vez altera como a sua consciência se projeta para o seu eu. E com isso sintoniza como um rádio em novas manifestações. Tá? Próximo slide, por gentileza.
aqui a gente compreende de que forma aquilo que é chamado de holocampo se projeta nas múltiplas dimensões de nós mesmos. Então, quando a gente entende que a consciência ela está no centro desse desenho que vocês veem aí do lado direito da tela. Vocês veem que o tempo, aquilo que nós chamamos de tempo, é o giro da consciência sobre si mesma. Ou seja, como a consciência se autopercebe. Ela está no centro desses vetores. Esses vetores, vocês vão ter um vetor espaço, que é de que forma a consciência experimenta a distância. Vocês vão ter a forma como a consciência experimenta a gravidade e o magnetismo. A gravidade e o magnetismo altera a forma como você manifesta e experimenta a sua vida. De que forma? Alterando os pulsos magnéticos e gravitacionais, você altera o cenário, o palco pelo qual a sua consciência se projeta e se experimenta. Como se fosse um script em um teatro sendo passado pelo seu diretor. Então, você não é aquele personagem que está ali naquele momento representando. Aquilo é só um script, onde você, por sintonia ressonante, manifesta aquelas características. Então, acho que por hoje a gente já avançou bastante aí no nosso tempo. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta. Maravilha, que maravilha, hein, Ivan? Olha, o Luiz falou que você era sensacional e realmente todos nós tivemos aqui a prova de tudo isso, né? Que você ensina com tanta maestria, né? É um verdadeiro peregrino aqui, né? Não é deste planeta, o Ivan. Está aqui como voluntário. Quem é, né? Ajudar no planeta Terra, porque com certeza não é dessa dimensão esse homem, não. Gratidão, Ivan. Realmente é uma aula muito profunda, né? Então, pessoal, todos vocês aqui, depois ele vai ficar gravado, revejam isso, porque quando vocês entendem isso que o Ivan falou, né? Ele tem uma didática muito boa, vocês entendem a vida. Vocês entendem exatamente por que você está com um bloqueio na sua vida e aonde está o empecilho, né? Porque quando você entende essa parte que você é a consciência se experimentando aqui e você se experimenta através dos arquétipos, ou seja, através das formas. Qual é a forma que você está vivendo? Será que você não quer comer um bolo quadrado, mas você está fazendo um bolo redondo? E você está brigando que você não consegue sair um bolo quadrado, mas sem você trocar a forma, você nunca vai ter um bolo quadrado. Então, o que o Ivan passou aqui reflete a vida como um todo, né? E a Morphos, como ele explicou aí, e eu já sou usuário da Morphos aí há mais de um ano, eu posso comprovar isso para vocês, que eu já vi cada coisa acontecer que não tem explicações materialistas para isso, né? Porque tem todo como eu falei nos slides lá, um nível invisível, além do físico, né? Por isso que eu dei uma introdução lá para você, que nós, corpo físico, né? Nós, pessoas, seres humanos, temporariamente humanos aqui, temos algo muito maior do que somente esse reflexo que você vê no espelho. E o mundo também é a mesma coisa, nós somos seres multidimensionais. Entendendo isso é a chave para você entender os arquétipos. Entendendo os arquétipos, você consegue usar essas energias, essas formas em você. Então a decisão de vocês é, aonde eu quero chegar? Qual é a forma que eu preciso para chegar lá? Quando você entender isso, que tem ligação com o autoconhecimento, você consegue manifestar o que você quiser na sua vida. Eu gostaria de compartilhar um pouco do meu entendimento da palestra do Ivan, com base também nos estudos que eu tenho feito ao longo desses anos, porque me ajudou muito a compreender o que o Ivan estava explicando. É uma linguagem, né, científica, então a participação do Ivan aqui é indispensável justamente para trazer para a gente o olhar de que isso não é uma coisa mística, fantasiosa, não é magia, é ciência, gente, é como funciona o universo. Então, eu achei sensacional, nós estávamos tão conectados, estamos em consciência, Ivan, que na hora que você estava explicando uma parte lá, principalmente da questão da vibração, da energia, materialização, você falou do éter, né? Naquela hora me veio assim, na mente,
Isso é o que antigamente chamavam de magia, que chamavam de... Aí, na hora que eu pensei, o Ivan falou. Gente, juro para vocês, eu estava pensando isso e na hora o Ivan falou. Eu ia até abrir o microfone para falar, mas a conexão está tão grande aqui entre nós três que o Ivan estava dentro da minha cabeça aqui na hora que ele falou. Porque, gente, realmente, tudo isso que o Ivan falou, resumindo, isso é aquilo que os alquimistas antigos faziam, aquilo que se chamava de magia, né? Até hoje usam esse termo, mas como as pessoas acabaram adquirindo crenças negativas a respeito do que se chama magia, pensam que isso é uma coisa que é diferente da ciência, mas não é. Simplesmente um mago, um alquimista, o Ivan aí, olha, um cientista, aquele que sabe como funciona a vibração energética e olha só, começa do zero, aquela consciência incondicionada. Até estou lembrando do Neville Goddard, porque ele fala isso, você parte do vazio, daquela folha em branca, consciência incondicionada, que escolhe os estados de consciência, estados mentais, para se manifestar. Que eu amei o exemplo da forma do bolo. Você quer fazer o bolo? Ficou muito didático, Ivan. Surge a ideia, e dessa ideia surge um movimento de energia. Porque do nada, ou seja, do silêncio, da unicidade, que é como se fosse uma linha reta, começa-se um movimento de energia. A energia que se expressa através de nós, ela começa a movimentar, a vibrar. Aí vem lei da vibração, energia vibrando em determinadas frequências. E cada vibração determina a forma que a consciência vai manifestar, vai materializar, gente. Então, sensacional, Ivan, gratidão. Já vai voltar outras vezes aqui. Eu que agradeço. Será um prazer, viu, Mai? Eu costumo dizer, já que você é fã também, eu vi aí no início, você falando do Gandalf, né? Eu também sou fã aí dessa trilogia, que agora no final do ano vai vir uma série aí fantástica. Amorphos, para que as pessoas que chegaram agora, é o bastão do Gandalf. Ou seja, por outro lado, você vai entender que sem o Gandalf, o bastão não funciona, assim como a Amorphos. Por isso é que a Amorphos não é um software, é um equipamento, um instrumento, não é uma máquina. Ela tem orgonites dentro dela. A gente não consegue falar tudo, né, num espaço pequeno, porque são muitos detalhes, são mais de 100 tecnologias embarcadas. Mas gostaria de deixar esse detalhe. O que é o bastão do Gandalf? É uma extensão dele. Mas por que o Gandalf usa o bastão? Porque ele não é capaz sem o bastão? Não. O bastão amplifica as capacidades dele através de outros prismas. Então, isso é Amorphos. É o bastão do Gandalf. Que maravilha, Ivan, gratidão. Maravilhoso. A gente deixou aqui as redes sociais do Ivan para vocês conhecerem melhor. Também o pessoal pode procurar lá no direct do Instagram do Ivan, fazendo mais perguntas que queiram conhecer mais Amorphos. Pode ser usada para vários campos. Alguém perguntou, só quem é terapeuta pode usar? Aí, como o Ivan falou, não precisa ser terapeuta para usar Amorphos, mas você tem que aprender, né, Ivan, como é que se utiliza, e ele pode dar mais informações lá no Instagram, como é que se faz a utilização da Amorphos. Gratidão, Ivan. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Fica à vontade. E estamos aí disponíveis. Aula pra gente aí. Com certeza tem o pessoal aí que depois vai receber o material em PDF lá. Todos os slides que o Ivan passou aqui, vocês vão receber lá também. Tem as redes sociais, tem o site, tem o canal também do YouTube deles lá, que tem lives profundas, assim que nem a aula que o Ivan deu. Então, fiquem à vontade lá, que com certeza o Ivan, o que ele fala aqui tem todo um embasamento, e para eu buscar ele, eu estava nesses estudos, eu busquei muito, né? Então, eu assino embaixo aí, porque realmente é a realidade. Gratidão. Então, gratidão mais uma vez aí, Ivan, pela participação e contribuição aí para a gente. Gratidão, até a próxima, e a continuação de uma boa live para vocês. E estamos à disposição para que a gente possa dar continuidade a esse aprofundamento e esse trabalho. Gratidão a todos aí que nos acompanham, que nos assistem. Gratidão. Então vamos lá, Luiz.
Vamos tentar Vamos lá, simplificar pessoal. um pouco mais. Muita aí, informação. Agora, vamos simplificar, que nem a Mai falou, né? Vocês receberam uma enxurrada de informação, muitos pacotes de informação, que a nossa mente às vezes nem consegue decodificar, né? Só que a gente simplificou tudo isso para vocês, né? A gente foi direto no ponto. Vocês não precisam entender de física quântica, vocês não precisam entender, né, dos campos informacionais, do campo mórfico, do que acontece no invisível, de ser um alquimista, de ser um terapeuta, o que for. Porque nós fizemos uma forma, né, de ativação dos 3 níveis totalmente automatizada. Então, a gente criou alguns áudios, ferramentas para vocês ativarem os arquétipos. Então, Elson, se quiser colocar aí, eu queria explicar um pouquinho o que a gente fez, né, para oferecer para todos vocês aí. Toda essa aula que a gente deu antes foi justamente para a gente apresentar para vocês e te dar consciência de que não é misticismo, não é coisinha solta na internet, tudo é ciência, tem muito conhecimento embarcado aqui que literalmente pode mudar a vida de vocês, né? A gente fez um pacote de ferramentas, de ativações, onde dentro desses pacotes aí, você vai conseguir ativar 8 arquétipos principais que a gente escolheu a dedo, eu e a Mai, né? A gente sentou junto para escolher esses arquétipos que vai trazer tudo isso que o Ivan falou, as formas, qual é a forma que você precisa, né? Que bolo você quer fazer? Quais ingredientes que você quer colocar lá? E aí, com isso, a gente criou ferramentas diretamente no ponto para você ativar os arquétipos na sua vida. Então, a gente, unindo tudo que o Ivan falou aqui, com Amorphos, com protocolos específicos para ativar todas aquelas informações, a gente juntou as ondas de informação com os áudios de reprogramação mental que trabalham no seu inconsciente. Lembra que o Ivan falou que a gente tem... né, também, Luiz? Oi? Então, hipnose também, auto-hipnose. Isso, com toda a neurolinguística, hipnose, comandos de hipnose, quem conhece aí sabe que é uma ferramenta poderosíssima e terapêutica, né? E o Ivan comentou que a gente tem uma Amorphos dentro da nossa mente, né? Que são nossos hemisférios cerebrais. Eles vibram eletricamente e geram esse campo escalar. Então, nós também fomos atrás de uma pessoa especialista para produzir áudios, frequências binaurais, ou seja, você vai ser estimulado de um lado direito com uma frequência em hertz, e o outro lado, para ele gerar uma terceira frequência que ele vai conectar com o campo, né, informacional aí, para tirar, para deixar você permeável. Então, imagina você conectar no nível 1 conscientemente com os arquétipos, você tirar algumas crenças, trocar informação no seu inconsciente, deixar o seu campo permeável para as ondas de informação entrar e penetrar em você, como o Ivan falou do cristal. Imagina que nós também temos essa permeabilidade, nós temos alguns buraquinhos na gente, só que muitas vezes esse buraquinho tem entupido. Então, os áudios de reprogramação, ele vai desentupir esses buraquinhos, colocar o seu campo em ordem, tirar algumas crenças que você tem para as ondas de informação ir lá e penetrar para justamente você manifestar aquelas características do arquétipo na sua vida. E, então, Luiz, só complementando aqui, gente, é muito importante tudo que o Ivan compartilhou e o Luiz, né, nessas 2 palestras, mas dentro do arquétipos ativacionais, você não precisa ter o domínio de todo esse conhecimento que foi compartilhado com você, para que os arquétipos funcionem na sua vida. A gente trouxe o Ivan aqui, a gente fez essa palestra com vocês apenas para vocês entenderem num nível mais técnico, mais científico, por que funciona, por que realmente é efetivo. Então, unimos tudo isso, auto-hipnose, PNL, reprogramação mental, com o equipamento Morphos, né? Então, as ondas de informação. O Ivan compartilhou para a gente. Não precisa você saber tudo isso. Eu sei que muita gente ficou bugado, porque é muita coisa, mas dentro desse programa dos arquétipos ativacionais, tudo que o Ivan falou já vai estar acontecendo dentro do seu campo só de você dar o play no áudio do arquétipo que você quer manifestar. Você não vai precisar estudar tudo que o Ivan falou. Não, o Ivan veio aqui justamente com conhecimento de causa para nos explicar no nível mais profundo o que acontece. Porque só eu dizer, ouve esse áudio aqui, isso tem no YouTube, né, Luiz? Você encontra um monte de áudio
de arquétipo, áudio para arquétipo da Cleópatra, áudio para... Mas isso tudo aqui que a gente trouxe para vocês através do Ivan é algo realmente muito único. É uma inovação, unindo técnicas que já são conhecidas, que é auto-hipnose, reprogramação mental, PNL, com a Morphos, atuando no campo mórfico da pessoa. Então, é realmente algo maravilhoso. Então, o programa Arquétipos Ativacionais é um programa de 21 dias usando um áudio. E esse áudio específico do arquétipo que você escolher, são 8 arquétipos que a gente tem dentro do programa. Você só vai precisar ouvir o áudio do arquétipo escolhido por 21 dias. E aí, né, não é um curso de conteúdo, né, Luiz? É um curso de prática mesmo. Exatamente. A sua parte é ouvir os áudios, a sua parte é se abrir para deixar a onda do arquétipo trabalhar em você. Quer complementar, Luiz? Sim, porque o que a Maia falou exatamente, e isso que a gente montou para você, que a gente chamou de treinamento, né, é um conjunto de ferramentas práticas. Por quê? Conhecimento está cheio, todos vocês aqui já devem ter lido o livro, devem ter utilizado, pesquisado, assistido um monte de vídeo no YouTube, né, no Google e tal, só que o conhecimento selecionado, né, aplicado na sua vida, que gera mudança. Então a gente colocou em formato desses áudios ativacionais que a gente chamou, né, por isso o nome é Arquétipos Ativacionais, porque o áudio ele vai ativar, além de toda essa parte inconsciente, neurológica, você fisiológica também, ele vai ativar as ondas de informação, justamente para você se conectar. Lembra que o Ivan falou que a gente não tem a doença aqui, né? Como a doença é um arquétipo que está fora e eu entro em ressonância com aquele arquétipo, esses áudios vão funcionar dessa mesma maneira. Então você vai entrar em ressonância com o arquétipo da Cleópatra, em ressonância com o arquétipo do mago, em ressonância com o arquétipo do golfinho. Por quê? Quando você entra em ressonância, você está conectando um canal e está fazendo um download daquelas informações no seu campo. E você vai manifestar na sua vida mais equilíbrio emocional, mais poder, né? E você consegue potencializar todas as áreas da sua vida. Então a questão é, quais características, quais virtudes, quais personalidades você gostaria de ter em você para alcançar um sucesso profissional, para melhorar a sua saúde física, mental, emocional, melhorar seu relacionamento. Então, esses 8 arquétipos, né, que a gente está oferecendo para vocês, é um conjunto que você pode utilizar em vários momentos da sua vida. Uhum. E lembrando que quando você usa o arquétipo na sua vida, você não perde aquela informação em você. Você já tem, que nem o Ivan disse, uma assinatura informacional em você, que é o código, é a senha do Wi-Fi, para você, quando você quiser, quando você estiver naquele ambiente que tem somente aquele Wi-Fi, você consegue plugar nele, você consegue usar, né? Então, a gente colocou aqui umas aulas para você, mas o intuito dele são práticas, onde ele vai gerar movimentos na sua vida, trazer energias, características para você experimentar os arquétipos na sua vida.